Viu? Deu Agora certo. Então, funciona. ó, daqui 5 minutos eu te chamo. Aí a gente vai entrar assim. Aí vai ficar aqui. Quando Ah, não dá para terminar. ficar já, não? Oi? Não dá para ficar já, não? Tá transmitindo? Tá transmitindo. Ah, já fica assim, não? Só tem a gente aqui, ó. Tá bom, então. Deixa eu só ajeitar aqui. Mas aí, ô, Van, é, como que você sabe gravar, né? Já é gravada, tá? Já é, E né? na Tá. hora que acaba, a gente já salva ela, salva Uhum. a live e aí eu mando para você. Tá bom. Tá bom. Compartilhe. Na verdade, eu vou pedir para você compartilhar depois, e aí você coloca na sua rede social, Uhum. Tá bom. tá bom? Que vamos esperar só uns minutinhos para o pessoal entrar. Uhum. Essas coisas a gente vai aos pouquinhos aprendendo. Ah, eu não sei fazer. Você estava onde hoje no consultório? Ai, tava em todo lugar, gente. Foi confuso hoje. Sabe aqueles dias que você não consegue nem almoçar direito? Muito difícil. Mas tá bom, né? É bom quando é cheio. É verdade, com certeza. Deixa eu tentar aqui no YouTube agora. Transmitir ao vivo. Tem um aplicativo que a gente consegue fazer tudo junto, sabe? É muito bom. Bom, não deu aqui, depois eu vejo. Ah, vamos começar. Então vamos. Deixa eu abrir aqui o nosso. E fechar aqui. Cadê? Aqui. Bom, vamos lá então. Boa noite a todos que estão assistindo nossa live. Hoje o tema é terapia hormonal e câncer de mama. A verdade que nunca contaram para você. Eu tenho aqui como convidado especial dessa noite a doutora Denise Joffoli, ela é mastologista, tá? Ginecologista também, mastologista. Uma colega de muito tempo, né? Fizemos residência juntas no Hospital do Servidor Estadual. E é uma honra ter você aqui para esclarecer todas essas verdades, na verdade, todas essas desmistificar muita coisa que nossos pacientes trazem nos nossos consultórios com medo e numa fase tão importante da vida delas, que é a perimenopausa e menopausa, né? E que nós estamos também nessa fase da nossa vida. Então, nada como sentir na pele essa situação para a gente poder querer trazer o bem-estar para essas pacientes. Então, eu gostaria que a doutora Denise se apresentasse melhor, dissesse um pouco da história dela aqui para vocês. Eu sou a doutora Vanessa Bertozzi, ginecologista e expert em menopausa e perimenopausa. Obrigada pelo convite, Dê. Boa noite a todas. Boa noite. Boa noite, Ivan. É um prazer para mim falar sobre isso. Sou ginecologista, né? Como você falou, assim como você, me formei em ginecologia e obstetrícia. Depois fiz especialização em mastologia, trabalho com imagem das mamas, trabalho com oncoplastia, mas ainda atuo muito como ginecologista, então eu pego bem essa dúvida, né? Essas pacientes que chegam com esse medo da reposição hormonal. E eu acho que é um tema muito importante, é um tema que as pacientes têm muitos receios, né? Então vale muito a pena a gente abordar e quanto mais informação, melhor, né? A gente acha que muita gente, a gente, por falar muito, né, no dia a dia, a gente fala tanto sobre isso, a gente acha que é um conhecimento comum e não é, né? A maioria das pessoas não sabe, não tem conhecimento, né? Então, eu acho que assim, uma coisa também que eu vejo no consultório, que muitas pacientes não sabem o que é a menopausa, né? Então, elas vêm assim, em torno dessa idade, dos 40, 45 anos, e elas falam, doutora, eu tô sentindo isso, é a menopausa, né? Então, a primeira coisa acho que é importante é a gente conceituar a menopausa, né? Então, a menopausa, ela é uma data que a gente só vai saber
retrógrada, ou seja, vendo, olhando para trás, olhando pelo retrovisor, sabendo que 12 meses depois da mulher ficar sem nenhuma menstruação, 12 meses consecutivos, a gente considera isso menopausa, ou seja, a pausa das menstruações. Só que até isso acontecer, muita coisa, muita água passa por baixo dessa ponte, né? Então, as mulheres começam a ter sintomas, às vezes antes até mesmo dos 40 anos, sintomas muito inespecíficos, né? Então, o sintoma mais assim conhecido são os fogachos, né? São os calores. Às vezes eles vêm mais tardiamente, né? Não antes dos 40, mas a fase mais considerada ali de perimenopausa é a partir dos 40 anos, que antigamente se chamava de climatério. Hoje em dia a gente chama de transição menopausal e climatério e também perimenopausa. Então, muito antes de ter a menopausa, as pacientes já começam a apresentar sintomas. Então, para a gente deixar bem conceituadinho aqui o que é a menopausa. E o que elas mais sofrem, então, já é antes disso, né? Então, a irregularidade menstrual e todos os outros sintomas que as quedas dos hormônios envolvem no corpo da mulher. Eu queria, aqui, eu chamei você aqui porque eu tenho muita dificuldade nas minhas pacientes por conta desse medo do câncer de mama, né? A gente sabe que o câncer de mama é um dos principais cânceres, gostaria que você falasse disso, né? Da incidência, qual é na escala aí dos cânceres, o que ele é importante. Mas eu vejo uma preocupação, assim, lógica, genuína, mas uma preocupação, às vezes, até muito exagerada, né? Existem doenças mais, assim, não mais importantes, mas tão ruins quanto para a vida da mulher, né? Então, o quanto que esse câncer de mama realmente está muito atrelado à terapia hormonal. Existe realmente um fundamento para ela ter esse medo, esse desespero de fazer terapia hormonal? Bom, realmente o câncer de mama é uma doença muito prevalente. A incidência ela vem aumentando ao longo dos anos, né? Então, realmente é uma preocupação real para todas as mulheres. A estatística gira em torno aí de 10 a 15%, um risco habitual para as mulheres, né, numa população geral. Isso usuárias ou não usuárias de TH. Então, essa incidência ela já vem aumentando de todo jeito, né? O medo, eu acho que ele surgiu lá, que ele ainda não foi esclarecido, né, assim, a nível populacional, foi o estudo WHI que foi publicado em 2002. Aquele estudo demonstrou um aumento de risco de câncer de mama e gerou um certo medo, né? Provocou um receio, porque muita gente naquela ocasião usava reposição, né? E aí teve um banho de água fria, muita gente deixou de prescrever, então já não se prescrevia e as mulheres começaram a sofrer com os sintomas do climatério, né? Mas foi um estudo que teve um certo viés de seleção, então eram pacientes com faixa etária mais avançada, então não eram, se a gente for avaliar hoje, não eram mulheres que deveriam ter usado o hormônio naquela janela de oportunidade, de oportunidade ideal. São drogas que a gente não usa mais hoje em dia, né? E a gente entendeu que esse risco, né? Uma coisa é o risco relativo, outra coisa é o risco absoluto. E quanto que isso vai implicar de aumento de risco real para cada mulher, né? E no final, esse aumento de risco corresponde, por exemplo, a um risco de uma obesidade, de um sedentarismo, de um etilismo, né? Um consumo de bebidas alcoólicas. Então, o importante é fazer a paciente entender o risco pessoal dela, calcular o risco pessoal que ela tem, e aí ela vai avaliar, vai ter um incremento tão importante com a reposição hormonal? Muitas vezes não, então muitas vezes a gente dosa tudo isso, né? Avalia sintomas, avalia o estado geral de saúde dessa mulher, a parte clínica dela, o risco dela mamário. Hoje a gente consegue calcular o risco do câncer de mama com calculadoras de risco. Então a gente usa calculadoras que eu coloco as informações da paciente nessa calculadora e ela vai me dizer se essa paciente é de alto risco, risco moderado ou se ela é de baixo risco. Tá? Isso é uma medida muito importante para eu tentar estratificar, definir qual vai ser a forma de acompanhamento dessa mulher mais diferenciado,
Às vezes eu posso solicitar um painel genético, né, para pesquisar alguma mutação que a família pode ter algum aumento de risco importante, e até para ela ficar mais segura, às vezes, né, que ela tem um risco habitual, por exemplo, que ela fica mais tranquila em relação a usar a reposição hormonal. Tá. E falando em risco, né, a gente vê que a obesidade também entra como um fator de risco para o câncer de mama, não é? Sim, sim, Então, a sim. gente vê que na menopausa, a queda dos hormônios, principalmente o estrogênio, está muito relacionada ao aumento da gordura abdominal. Uhum. A gordura abdominal é um fator de risco para doenças cardiovasculares e atrelada à obesidade aumenta o risco de câncer de mama também. Pensando numa terapia hormonal, onde eu vou de forma personalizada, olhando cada estágio da vida, da fase da vida daquela mulher, a necessidade, as verdadeiras contraindicações absolutas, mas tirando tudo isso e podendo utilizar a terapia hormonal, a reposição do estrogênio, da progesterona para as mulheres que têm útero e às vezes eventualmente uma testosterona, eu vou ajudar até essa mulher no combate, não que seja essa a indicação da terapia hormonal, mas no combate desse retorno da sua composição corporal saudável, que é prejudicada na menopausa. Se a gente vê mulheres que fazem tudo certo, que Uhum. fazem uma alimentação mais saudável, e que ainda assim percebem mudança no corpo, uma dificuldade de perder peso e um acúmulo de gordura abdominal. E isso, por si só, já está relacionado ao aumento do câncer de mama, né? Então, é isso, né, Dê? O que você acha? Sim, sim. Não, eu acho a gente sabe que hoje em dia se avalia muito o estilo de vida da paciente, tanto para prevenção como para redução de recidiva para aquelas pacientes que já tiveram câncer de mama. Então, cada vez mais se fala em exercício físico, né? Então, a gente sabe que exercício físico tem um impacto enorme, tanto para prevenção como para aquelas pacientes que estão doentes, que a gente sempre incentiva que isso vai ajudar a que a doença não volte e que também que ela consiga passar pelo tratamento de forma melhor, com menos efeitos colaterais e de forma mais tranquila, né? Então, além disso, alimentação, um sono adequado, controle de estresse, tudo isso ajuda, né? Porque a medicina hoje em dia, que eu costumo falar para as pacientes, ela tem que ser cada vez menos intervencionista, né? Mais preventiva possível. Então, a gente costuma chamar da medicina do estilo de vida, né? Então, a gente podendo evitar a doença melhor, né? Então, não dá para a gente pensar em terapia hormonal, risco de câncer de mama, sem pensar em mudança de estilo de vida, né? Então, uma paciente que chega no consultório, tabagista, obesa, com sintomas de perimenopausa, de deficiência do hipoestrogenismo, não tem como simplesmente virar uma receita de bolo, uma fórmula pronta e passar hormônio para essa paciente. A gente Sim, precisa sim, sim. conscientizá-la de parar de tabagismo, de mudança do estilo de vida, de atuar na composição corporal dela para, sim, com a casa arrumada, pensar numa reposição hormonal. Então, a gente tem que olhar dessa forma, uma prevenção, mas desmistificar esse medo, colocando que a principal causa de morte da mulher dos 50 anos, e hoje cada vez mais cedo, é a doença É doença cardiovascular. cardiovascular. Uhum, é. Né? E uma coisa que eu acho interessante é que as pacientes que fazem reposição hormonal, elas se preocupam muito mais com o todo, sabe? Porque elas sabem, não, eu estou fazendo a reposição, eu preciso me cuidar. Então, ela faz exercícios, são pessoas que costumam ser mais saudáveis, elas não deixam de fazer a mamografia, então elas fazem um rastreamento bonitinho, né? Então, isso também na verdade, ter um cuidado com a saúde de forma geral, né? E não se faz ou se não faz reposição só essa Sim. informação, né? Sim. Tem aqui uma pergunta de uma pessoa que está assistindo a live, que é a Andréia, ela perguntou sobre o cansaço, né? Então, o cansaço, André, ele está muito relacionado nessa fase da vida da mulher, né? Então, justamente porque o estrogênio é o que a gente costuma mais falar, né? Como diminuição do hormônio e tal, mas existe também a diminuição da progesterona,
né? E Uhum. a progesterona está muito relacionada com o sono, com a irritabilidade, com o estresse, com o cansaço, com a fadiga. Além disso, esse aumento da gordura abdominal, que a gente está falando aqui, que está muito relacionado com a queda do estrogênio também, faz com que a mulher à noite não durma bem, porque falta progesterona, falta estrogênio, ela tem calor, ela cobra, ela descobre, ela não dorme bem. Não dormindo bem, já tem estudos mostrando o aumento do consumo calórico no dia seguinte daquela mulher que não teve um sono confortável, né, de descanso mesmo. Ela vai consumir mais caloria e geralmente ela busca carboidrato, né? Com isso, ela aumenta a gordura abdominal e vira um ciclo vicioso. Então, quando Sim, a gente pensa em terapia hormonal, a gente tem que pensar no equilíbrio desses hormônios, sim, né? sim. Então, a progesterona, ela é pouco falada, mas ela também é uma queda, porque ela está envolvida na ovulação. Uma vez que a mulher tem ciclos nem sempre ovulatórios, ela também vai ter uma queda dessa progesterona, e ela vai sofrer tudo isso também. Então, ela vai ter a insônia, a irritabilidade, dificuldade de controlar o estresse, né? Então, é por isso que a gente fala hoje em dia numa medicina que olha para mulheres de forma integral. Não é uma medicina que vai, aqui a receita, aqui a sua amiga toma, a outra também vai tomar. Não funciona. O que serve para você, talvez não sirva para o outro, né? É. Uma questão importante da progesterona é que os estudos mostram que a terapia combinada é que estaria associada com um certo risco de câncer de mama. A terapia com estrogênio isolado, para o pessoal entender, a gente tem várias formas de fazer reposição hormonal. E eu posso usar estrogênio e progesterona, eu posso usar o estrogênio isolado. Quando que eu vou usar cada uma dessas opções? Se eu tenho útero, o útero ele prolifera com estrogênio, então eu preciso da progesterona para estabilizar esse endométrio. Então, toda mulher que tem útero vai fazer reposição hormonal com essa terapia combinada. Se a paciente tirou o útero porque ela teve mioma ou porque ela teve um sangramento, por qualquer motivo que ela tenha tirado no passado, ela pode usar só a terapia estrogênica. E a terapia estrogênica não mostrou aumento de risco para câncer de mama, até o contrário, muitos estudos mostraram até uma certa redução de risco quando é só o estrogênio, né? Então, isso é um fato importante, que então o bandido aqui para a mama seria justamente os progestagênios, né? Porque a mama, ela prolifera com a combinação desses dois hormônios, né? Então, diferente do endométrio que prolifera com estrogênio e estabiliza aí com a progesterona, a mama ela prolifera com a combinação dos dois, né? E é justamente isso que a gente que houve uma crítica do estudo WHI, né? Porque Sim. foi o tipo de progesterona que eles utilizaram, Uhum. é a progesterona que damos preferência hoje no nosso tratamento, a faixa etária das mulheres que foram utilizadas no estudo e a janela de oportunidade, que é uma coisa muito importante a gente falar aqui. Quanto Sim. mais tempo a gente puder naquelas pacientes que têm indicação, né? Não é no começo, não é que a gente vai fazer terapia hormonal para todo mundo sem critério, mas aquelas pacientes que têm indicação, já começam com sintomas, quanto antes ela puder iniciar a terapia hormonal, mais benefício ela vai ter. Sim. Passado as janelas de oportunidade, que hoje a gente considera 10 anos da menopausa, então, a mulher parou de menstruar com 50 anos, ela tem até os 60 anos para iniciar a terapia hormonal, não para fazer uso de terapia hormonal por 10 anos. Para iniciar, Sim. né? Mas às vezes ela não vai esperar parar, ela começa a ter sintoma muito antes. Então, quanto Sim. antes começarmos, nós estaremos protegendo a parte cardiovascular dessa mulher. Consequentemente, a gente vai estar também ajudando na parte da composição corporal, lógico, mudança de estilo de vida, alimentação, atividade física, e é benefício numa proteção até mesmo do câncer de mama. Isso. Sim, sim, sim. É um conjunto, né? Tem que
pensar no todo, né? Uma coisa importante que eu acho também é sobre o que você falou, até quando usar, né? Então, qual que é o período que se usa? A janela de oportunidade, para ficar claro para todo mundo que está escutando, a mulher ela entra na menopausa, a mulher brasileira ela tem uma média de entrar na menopausa pelos 50 anos. O ideal seria então que ela iniciasse a reposição hormonal nessa faixa etária, nessa janela de até 2 anos, tá? Após esses 10 anos, não quer dizer que ela não vai poder usar, né? Mas que os casos vão ser individualizados, né? E os riscos vão ser avaliados. Agora, uma vez que a paciente iniciou a reposição hormonal, até quando ela vai usar? Aí já é outra história, porque ela já vem em uso da reposição. Então, você pode manter até por um longo período, sempre, lógico, avaliando o risco cardiovascular, avaliando a paciente como um todo, e aí pode manter de forma saudável e controlando bem os sintomas dela. Uma questão interessante também é que, na medida que a paciente vai envelhecendo, a necessidade que ela precisa de dose para controlar os sintomas é menor, né? Então, uma paciente que entra na menopausa antes dos 50 anos, né? Ela precisa de uma dose maior, ela tem muitos sintomas, então ela precisa de uma medicação muitas vezes com uma dose maior para poder controlar e ter uma qualidade de vida. Na medida em que ela vai envelhecendo, a necessidade de hormônio vai reduzindo, né? E a gente pode ir tateando e entrando na ultra baixa dose só para manter a paciente estável. Sim, e tem até uma indicação aqui de um livro que eu quero deixar para vocês, para quem tem interesse no assunto, que chama O Cérebro na Menopausa, onde a autora fala que ela vai viver com essa terapia hormonal que ela vai levar para o caixão dela. Tamanho foi o bem-estar que ela teve com a terapia hormonal. Então, eu acho muito interessante essa frase, porque isso mostra o quanto que é individual de cada paciente. Então, Sim, é o sim. acompanhamento, é o ajuste, né? O tempo todo consultas que a paciente tem que ter. Às vezes quer mudar, quer parar, vai fazer um teste de dose, ficou bem, mas assim, hoje é o quão benéfico é essa quando o medicamento é avaliado para paciente como um todo, né? Como a saúde como um todo. E aí a gente tem como, mais uma coisa, antes da gente falar das indicações, queria falar também do risco familiar do câncer de mama, né? O risco familiar, se a paciente que teve uma mãe ou irmã com câncer ou uma avó ou uma tia Uhum. se isso é considerado uma contraindicação absoluta. O que é contraindicação Não, absoluta não. para câncer de mama? Contraindicação que a gente não costuma prescrever é quando a própria paciente teve um câncer de mama, quando a paciente teve alguma atipia, então alguma lesão de alto grau, né, que aumenta o risco. Essas lesões, hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobular atípica, a gente tem indicação até de entrar com uma medicação que é uma quimioprofilaxia, um anti-hormônio na mama. Então aí nesses casos realmente fica contraditório você entrar com uma reposição e com essa medicação. Então são casos que a gente não costuma usar. E também pacientes que estão investigando alguma lesão mamária. Então, se você tem um nódulo que foi identificado na sua mamografia ou na ultrassonografia, que é uma categoria 4, está sendo avaliado, talvez precise de biópsia, aí o ideal é realmente não usar. Uma coisa que eu acho importante falar é que o hormônio na carcinogênese, né, então na formação do câncer de mama, ele não entra como um papel inicial, né? Então não é ele que vai gerar, mas ele é um agente promotor, né? Então a reposição hormonal ela não causa o câncer, né? Então os hormônios eles não causam. O hormônio ele entra como um agente promotor. Certo? Então, isso daí já relaxa muitas pacientes quanto ao uso das medicações, né? E Vou fazer quanto. uma analogia do bolo, né? Você vai fazer um bolo. Você precisa do ovo, do leite, da Sim, é farinha, muito multifatorial o do câncer de mama, fermento. né? Você não faz um Sim, bolo com ovo sozinho, né? sim. Então você precisa ter todos os elementos e ter um fermento ali para fazer aquilo acontecer, né? Sim, sim. O câncer de mama é muito multifatorial. Então, a gente tem um caráter genético, né? Como a gente vai falar sobre histórico familiar. Então, a gente tem em torno de 10 a 15% dos cânceres que são realmente hereditários. Então, existe uma mutação associada e que é bem prevalente na família e que isso vai passar de mãe para filho. Além disso, a gente tem os cânceres que são os familiares, que são
podem ter genes associados, mas de menor penetrância, então são casos mais esporádicos na família. Mas a grande maioria dos casos de câncer de mama não tem histórico familiar. Então, 80% mais ou menos não tem histórico familiar nenhum. Então, por isso que o rastreamento precisa ser populacional, né? Então, não é só quem tem histórico familiar, quem tem alguém na família que teve câncer de mama que tem que se preocupar. Todo mundo precisa fazer os exames de rastreamento, né? No caso do BRCA1 e BRCA2, como fica desse gene, né, que aumenta o risco de câncer de mama? Sim. Como que fica? Para quem não conhece, BRCA1 e BRCA2 são dois genes que, quando mutados, existem algumas mutações que podem aumentar o risco para câncer de mama. São uns genes muito conhecidos e que podem aumentar o risco de câncer de mama e de ovário, tá? A gente tem outros genes também, até aqui no Brasil a gente tem uma mutação específica do TP53, que é um outro tipo de mutação que é muito prevalente no sul do Brasil, né? Mas os mais comuns realmente são o BRCA1 e o BRCA2. O que eles fazem? Eles vão aumentar o risco para esses dois tipos de câncer, de mama e de ovário, tá? Acaba que a porcentagem do câncer de mama é um pouco maior. Para quem tem a mutação, aí a gente provavelmente diagnosticou por um histórico familiar importante desses casos de câncer, fez o painel genético. Para quem tem a mutação, a gente discute cirurgia redutora de risco, né? Então, ela pode fazer a cirurgia que é a adenomasté redutora de risco. Então, a gente retira as mamas, coloca uma prótese, que foi exatamente a cirurgia que a Angelina Jolie fez quando ela diagnosticou, porque ela é portadora de uma mutação no BRCA1, né? Então, são opções que a gente pode fazer uma vez que você diagnostica essa mutação. E hoje, uma boa notícia é que esses painéis genéticos, eles têm uma tecnologia muito mais evoluída, né? Antigamente, a gente fazia uma avaliação genética muito pontual. Então, era caro e, assim, difícil de fazer, era de pouco acesso. Hoje a gente tem painéis com essa tecnologia que chama NGS, que eu consigo avaliar vários genes em um exame só, né? Então a parte da oncogenética, né, essa especialidade médica está evoluindo muito. Então eu acho que no futuro a gente vai ter aí grandes novidades na prevenção de todos os tipos de câncer com essas descobertas, né? Com essa avaliação de risco individual de cada um. Muito bom, muito bom. E pensando então em fazer o rastreio pré-terapia hormonal, né? Quando a gente pensa em exames, a gente, antes de indicar, né? A gente chega no consultório com seus sintomas, a gente avalia e fala, bom, pelas suas queixas, você tem indicação de fazer terapia hormonal. Mas antes, é de bom tom que a gente peça alguns exames para paciente, né? Sim, sim. Na mastologia, a mamografia isolada por si só já basta essa terapia hormonal com segurança em relação à mama, porque a gente tem outros exames Uhum. para serem avaliados, né? Como o Doppler de carótidas, até Sim. uma tomografia com score de cálcio, pensando nas coronárias, então assim, tem algumas questões metabólicas importantes. Pensando na mama, a mamografia por si só já basta ou precisa fazer? Aí depende. A mamografia, a sensibilidade dela, então o poder de diagnóstico dela varia de acordo com a densidade mamária. Então, se eu tenho uma mama que é muito densa, né? Densas são as mamas que tem muito tecido fibroglandular, né? A mama é formada por gordura e por tecido fibroglandular. Mamas que têm muito tecido fibroglandular são mamas mais frequentemente de mulheres mais jovens, elas diminuem a sensibilidade da mamografia, né? Porque na hora que você olha a imagem da mamografia, o tecido fibroglandular ele aparece branco e as lesões ficam no meio disso, então é muito mais difícil de você encontrar a agulha no palheiro, né? E à medida que eu vou envelhecendo, essa mama ela vai sendo lipossubstituída, então esse tecido fibroglandular vai sendo substituído por gordura e aí o exame de mamografia vai ficando, para nós mastologistas, a gente gosta mais, porque fica mais visível, então a lesão fica mais fácil de ser identificada. Então, para as mulheres que têm mamas densas, compensa você incrementar com algum outro exame associado e não só a mamografia.
normalmente se faz a ultrassonografia junto, né? Então você associa os dois métodos, eles se complementam. A ressonância magnética, ela está indicada em alguns casos específicos, quando a gente tem dúvida nesses dois métodos, na mamografia e no ultrassom, pacientes que têm um alto risco familiar, então, ou alguma peculiaridade diferente, pós-operatório, então aí a gente individualiza mais a indicação, tá? Mas de praxe, a ultrassonografia ela funciona muito bem como um complemento à mamografia nesses casos, né? Mas se você tem uma mamografia em ordem, tranquila, então nenhuma lesão assim em investigação, aí acaba que a gente indica de acordo com a indicação clássica da reposição. Tá. E aí, Dê, na parte do exame físico da mama, né? E até mesmo talvez alguns sinais na exame de imagem, o que que a gente não pode ignorar na mama da paciente, que a gente vai fazer o exame físico, vai palpar a mama, o que que a gente não pode ignorar como um alerta naquela Uhum. mama? Tá. Então, a mamografia, a gente vai procurar as lesões, o ultrassom também. No exame físico, a gente costuma procurar lesões palpáveis, né? Então, a gente faz, eu oriento as pacientes a fazerem um autoexame para se conhecerem, né? É muito importante que a paciente conheça as suas próprias mamas para identificar, numa eventualidade de aparecer alguma alteração, ela vai identificar que é diferente e vai procurar ajuda médica. Mas a gente procura nódulos, espessamentos, alterações de pele, então a pele ela pode ficar mais espessa, né? Principalmente com um aspecto de casca de laranja. Eu posso ter secreções papilares, então saída de secreção com sangue ou até uma secreção aquosa, são alterações que são importantes. Retração de papila, então a papila era para fora, de repente ela entrou, ou teve uma retração de pele, a pele entrou para dentro da mama de alguma forma, ou a mama de um jeito mais generalizado começou a ficar mais endurecida. Tudo isso precisa ser avaliado. E aí, sua própria paciente, a própria mulher vai identificar, porque se ela conhece a mama dela, alguma coisa mudou, ela vai perceber, né? Então, ela vai atrás de uma ajuda, tá bom? Então, isso eu Ah, acho que são os sinais principais que a gente precisa ficar de olho, né, no exame físico. tá. E a questão do fluxo papilar, né? O fluxo que sai do bico do peito. O quanto que isso é importante aí na avaliação das mamas? É só quando é espontâneo, a paciente quando aperta e sai? Ou como que funciona? Então, é uma das manifestações mais raras de câncer de mama. Então, não a maioria das descargas papilares, né, ou fluxos papilares, são benignos. Mas a gente toma cuidado justamente com aqueles fluxos que são espontâneos. Então, a paciente nota que saiu sem ela manipular, né? Porque às vezes ela saiu uma vez, ela pode manipular, será que vai sair de novo? Esse movimento de expressão da papila estimula a produção, tá? Então, os fluxos espontâneos que saem por um ducto só e que saem com um conteúdo sanguinolento são os mais suspeitos, tá? E principalmente se eles são associados a algum achado palpável, né? Ou alguma outra modificação na mama. Então, aí eles são realmente um sinal de alerta. Mas assim, na dúvida, passe com o seu ginecologista, com o seu mastologista, que aí ele vai avaliar os seus exames, vai avaliar as suas mamas, e aí ele pode te tranquilizar, porque muitas vezes o achado que a gente se preocupa pode não representar alterações graves. Certo. E aí a paciente foi no consultório, tem a de indicação, fez os seus exames, não tem nada que contraindique, não tem nome, não tem histórico familiar de câncer de mama, é uma paciente assim que está perfeita para terapia hormonal. Uhum. Aí vamos pensar na terapia hormonal mesmo, mas ela ainda tem muito medo, porque ela ouviu dizer que a terapia hormonal via oral aumenta o risco do câncer de mama. Existe algum tipo, alguma dose ou alguma forma de alimentação que vai ter mais risco para o câncer de mama? Ou todas as terapias hormonais administração, se é gel, se é oral, se é implante, enfim, vai ter diferença? O que a gente sabe é que alguns tipos de progestagênio
tem menor efeito na mama, né? Então, em termos de progestagênio, por exemplo, a progesterona micronizada, que é a progesterona natural, ela tem um menor efeito na mama, tá? Então, isso a gente sabe que o impacto seria menor. Em termos de via de administração, não tem tanta relação, assim, a gente não tem tanto embasamento para dizer que uma via é mais segura do que a outra, tá? Mas em relação ao progestagênio, o progestagênio natural parece ser ter menos impacto na mama, né? Sim. Hoje a gente costuma dizer a terapia hormonal, que seria a mais. Lógico que isso tem que ser cuidado, mais uma vez, não é receita de bolo, não é uma pronta para todas as pacientes. Mas a gente sabe que pensando em menor risco cardiovascular, né? O que é risco cardiovascular? Menor risco de infarto, menor risco de AVC, tromboses, né? A gente sempre dá, quando possível, preferência à reposição tópica, né? Então, Uhum. administração dos géis, ou agora mais sprays, né? E associado para aquelas que têm indicação da progesterona, ou seja, aquelas que têm número, associado às vezes a um DIU hormonal. Então, se Uhum. o melhor dos mundos. Tem até uma pergunta da Andréa aqui que ela perguntou, ela colocou 51 anos, tem o DIU e a adenomiose. O DIU hormonal, ele atua muito bem na reposição como um complemento aí para o estrogênio, né? Porque ele já vai estabilizar o endométrio. Então, é um esquema muito utilizado também. Você usar um DIU hormonal e aí associar, como a Van falou, o estrogênio da melhor via possível, né? Que o médico julgar que é o mais seguro. Sim, hoje em dia tem filmes vaginais de progesterona. Sim. Então, cada vez mais está incluindo a terapia hormonal e a medicina, né? E aí eu queria fazer uma pergunta também para você, Dê, assim, como que você acha que a informação correta para essa paciente, para essa mulher, pode ajudar ela a cuidar das mamas, né? Sem viver esse constante medo, né? Como que é essa informação para ela? Eu acho que ela tem que entender, na verdade, ela tem que desmistificar a questão que a reposição vai causar câncer e pensar assim, qual que é o meu risco de câncer, né? Qual que é o meu risco pessoal de vir a ter um câncer de mama? Quais são os meus fatores de risco? Então, qual a história de vida dela? O histórico dela, se ela teve filho, se ela não teve filho, se ela amamentou, se ela pratica exercício físico, qual que é o estilo de vida, se ela tem uma dieta saudável, se ela tem um sono adequado. Então, ela tem que pensar o estilo de vida dela como um todo e colocar isso só como um complemento, né? O que a gente sempre fala, que o câncer de mama ele é multifatorial. Então, não é só um agente causador. Então, se a gente tem medo do câncer de mama, a gente tem que tomar várias atitudes para prevenir, né? E não uma só. Então, a gente tem que tomar uma série de atitudes para tentar reduzir o nosso risco. Então, em vez de pensar a reposição hormonal causa câncer, não, o que pode causar? Vários fatores, né? Então, e mesmo pacientes que não usam reposição, o risco ainda existe, né? Então, o risco está aí em torno de 10 a 15%. Então, não é um fator único, né? E isso Então, em números absolutos, mais ou menos é sim, sim. quanto? Aumenta, eu acho que era um em cada. O aumento é aquela questão, né? A diferença do risco relativo para o É, risco absoluto, fala 15%, né? às vezes a paciente não tem. Sim, sim, Então, quando a gente fala assim, olha, 2 pacientes em 1.000 vão sim. ter câncer de mama. Usando terapia É. hormonal, é 3 em 1.000, ou Sim, 2,7 em 1.000. Aí ela já fala, não, então pera lá. é que o risco absoluto, ele diz quantas pacientes vão ter em, sei lá, 10 mil mulheres, né? E que parece pequeno e bem controlável, né? E o risco relativo é quando você vê o aumento de risco comparando dois grupos, então ele parece realmente ser uma coisa mais robusta, mas na prática, quando você vai ver, não é tão significativo. Então, o resto do estilo de vida da mulher vai equilibrar esse risco, né? E o risco Então, dela ter um infarto, um AVC, pois é muito maior, né? Com certeza, sim, sim, sim. ela tá acima do peso, se ela tá com a musculatura ruim, que hoje a gente sabe o quanto que a saúde, né, muscular, isso vai estar na minha Uhum, mulher, né? sim.
Hoje eu bato nessa tecla para as minhas pacientes. Vocês precisam fazer musculação. Musculação não é mais uma opção, né? É Não obrigação. gosto de musculação, eu sinto muito. Vai ter que aprender a Sim, gostar ou vai ter que fazer sim, sem gostar mesmo. Porque a sim. gente precisa priorizar a musculatura, principalmente dos membros inferiores, nossos maiores músculos, grupos Uhum. musculares, né? Então a gente precisa priorizar isso. Isso vai trazer saúde, vai ajudar você lá na frente a precisar de ajuda para ir ao banheiro, levantar da é o que eu falo brincando, mas é verdade. E está muito relacionado com a saúde de forma geral. Então, se preocupa com o câncer de mama, o que é legítima preocupação, mas a gente tem que se preocupar com o cigarro, com a Uhum. alimentação, Sim. a quantidade de carboidrato, qual tipo de Uhum. carboidrato utiliza e a atividade física. Parece um clichê, mas é uma coisa fundamental, né? Pensar Tá nisso. em todo, tá em todas as áreas, né? Assim, qualquer área que você for estudar de saúde, vão falar de exercício físico, né? Então precisa fazer, né? Você vai melhorar qualquer risco cardiovascular, risco de diversos tipos de câncer. Então, o seu sono, então você vai melhorar vários aspectos da sua saúde praticando exercício. Então, realmente não tem como não fazer, né? Uma coisa importante também que eu queria deixar claro, pacientes na pós-menopausa têm uma tendência a ter uma atrofia vaginal, né? Então, aquela síndrome geniturinária da pós-menopausa. Então, muitas delas sofrem muito com isso, né? Com esse ressecamento, começa a dar dor na relação, um desconforto, aumenta risco de infecção urinária, incontinência. E para isso a gente usa uma das terapias, é o estrogênio vaginal, que é um creminho que a gente coloca o estrogênio e a paciente pode usar aí 2, 3 vezes por semana, tá? Esse tipo de terapia não demonstrou aumento de risco para câncer de mama, tá? Com exceção de um grupo específico de pacientes que estava em tratamento para um câncer de mama com uma droga específica, que são os inibidores de aromatase. Tirando esse grupo, não mostrou um aumento de risco. Então, porque ele teria um efeito mais local e não um efeito sistêmico, né? Ele agiria mais ali na vagina, já que é um creme vaginal. Então, é uma medida que é segura, tá? Uma coisa que eu faço para pacientes que tiveram câncer de mama, lógico, eu sempre acabo optando no início pela terapia não hormonal, né? Que aí seriam os hidratantes. E hoje em dia a gente tem o laser ginecológico que também é uma excelente opção e que tem ótimos resultados, né? Mas a gente sabe que é seguro usar o estrogênio vaginal E também, o né? quanto que é importante você falar isso? Porque assim, eu tenho paciente que é até colega, né, médico, orientada, sabe? Mas o quanto que o estigma do câncer agride emocionalmente, psicologicamente. E o quanto é importante ouvir isso de uma especialista, uma mastologista, porque às vezes a gente pega a paciente que precisa utilizar o estrogênio, Uhum, que não tem condição de pagar uma terapia de energia como é o laser, né? Que a gente sabe que, infelizmente, ainda é mais custoso. E a gente indica, às vezes, até por alterações de exames de rotina, né? A citologia oncótica, que é o papel colar alterado. A gente precisa corrigir essa atrofia. Uma paciente sim. que fez terapia, faz terapia, e a gente precisa corrigir porque tem um papel colar alterado. E a gente fala, olha, você vai usar de 30 dias para poder ir sua flora vaginal, sua questão de atrofia, e depois repetir o papo para ele vir normal, para a gente ficar tranquilo e não é nenhuma lesão de HPV e tudo mais. E aí a paciente tem resistência, né? E aí, Sim, sim. colegas, e os colegas. Uhum, Então, isso acaba com a nossa conduta. Então, quanto é importante isso de sim. vista, porque é um desafio que tem no consultório. Porque o câncer traz esse estigma, Sim. às vezes uma dorzinha de cabeça, ela não vai pensar que é uma cefaleia atencional, ela vai achar que é um câncer cerebral já. Uhum. Os medos, né? É normal a gente ter medo, mas o importante é sempre buscar a prevenção e a informação correta, né? Então, por isso que eu acho que é bom fazer essas lives, divulgar,
porque algo que a gente comenta muito no nosso dia a dia, tanta gente não conhece, né? Sim, E verdade. muitas vezes pessoas assim esclarecidas, né? Pessoas estudadas, e você vê que falta informação. Então é importante divulgar o máximo possível, né? Sim. E na medida que os estudos forem saindo, né? Eu acredito que a gente tem dados que vão ser muito promissores aí nos próximos anos, né? A respeito de segurança e bons indicativos de terapia hormonal, né? Eu É, eu acho acho que que agora o que o WHI fez, a gente tem que correr atrás. Vai levar um tempo, mas eu acho que cada vez mais, pela demanda que a gente tem percebido das pacientes, dessa fase da vida, o quanto que está vindo nas mídias, tal, cada vez falado mais. Então, acho que vai cada vez ficar mais falado, mais naturalizado, essa terapia hormonal como uma coisa benéfica para aquelas pacientes que, obviamente, têm indicação, né? E aí, uma outra última questão, eu queria saber da testosterona. E hoje eu sim, vi um vídeo recentemente da banalização da testosterona para mulher, sim, né? Então, assim, hoje em dia tudo é testosterona, tudo é a falta de testosterona, vamos mudar a testosterona, ganhar massa muscular, vamos mudar a testosterona. E, sim, a testosterona é importante, mas o quanto isso impacta na saúde da mama, o uso indiscriminado, sem uma indicação precisa, sem olhar essa mulher como um todo, né? uhum. Bom, a testosterona, a gente tem menos estudos, né, a respeito da testosterona, já que é um uso mais recente, né? Então, estudos a longo prazo a gente não tem. Ela é principalmente indicada para pacientes que têm a queda da libido, né, que é o desejo sexual hipoativo. Então, se ela for usada de forma correta, né, com doses fisiológicas para a mulher, isso não parece aumentar o risco, né? Mas é recomendado para pacientes que tiveram câncer de mama, a gente acaba extrapolando a mesma indicação da reposição hormonal tradicional com estrogênio e progesterona, a gente acaba não indicando, né? Mas não parece aumentar o risco nos estudos até agora. Lógico que esses estudos vão continuar evoluindo e a gente vai ter resultados a longo prazo para saber o impacto disso, né? E também estudos com doses suprafisiológicas, eu acredito que a gente vai ter estudos na população trans, né? Então, a população trans que usa doses realmente maiores, a gente com essa população a gente vai ter mais informações do impacto desse uso aumentado aí da reposição de testosterona, né? Mas Sim. por enquanto, usando com a boa indicação e com doses adequadas, com bom controle, então eu acho que a paciente tem benefícios, né? Isso que a doutora Denise falou aqui, na verdade, não é opinião dela, tá? Deixar bem claro, isso está no consenso, tá? Da terapêutica da menopausa, o último consenso 2024, de 2018 também já falava sobre isso, que a indicação precisa para terapia de testosterona é o desejo sexual hipoativo, né? Uhum. Obviamente que o desejo sexual da mulher é algo muito além, né, do que uma dosagem de hormônio, né? Então, a dosagem de testosterona, muitas vezes chegam no consultório e falam, eu quero dosar minha testosterona. Gente, assim, a gente até pode pedir, mas tem que orientar a paciente que os testes que nós temos no Brasil hoje, eles são caminhados a níveis séricos masculinos. Sim. O hormônio da testosterona baixa mesmo. O valor que vem ali no resultado, muitas vezes não está correlacionado com tem mulher que tem testosterona baixa, né, teoricamente baixa, que não tem sintoma de. Sim, Então, isso a gente não tem que tratar a paciente como papel, né? sim, Tem que olhar como está esse relacionamento da paciente, como que é a vida dela. É uma paciente que ela é mãe, atleta, CEO de empresa, tudo isso e à noite ela ainda quer ter. Então, assim, é difícil, é um atendimento, pausa, né? E mastografia também, que não deixa de ser ginecologista, que a doutora Denise é
ginecologista e mastologista, então não é um atendimento que a gente vai conseguir em 20 minutos resolver a vida da paciente. A gente Sim, precisa ter um olhar aprofundado, com calma, tentando entender a vida daquele paciente, porque não fica uma coisa muito de protocolozinho. sim. Não tem a correção clínica, então você vai gastar o dinheiro do paciente, vai passar uma testosterona também, que talvez não seja a indicação, só nesses casos específicos, e trazer Uhum. colaterais. Sim. Colaterais. É uma outra anamnese, né, Ivan? É uma outra investigação. Você vai para uma A outra linha de investigação. É. acne, queda de cabelo, Sim, sim, voz grossa, aumento sim. de clitóris. Então, assim, tudo isso tem que ser falado, tem que ser conversado com a paciente para ela saber o que ela pode ou não enfrentar, né? Uhum. Consulta olhada com muito mais profundidade, porque a paciente precisa, né? Sim, sim, com certeza. Tem que olhar, é a mesma coisa, né? De tudo. Você precisa olhar como um todo, olhar todos os fatores e não tem receita de bolo, né? Não tem uma conduta, é uma personalização de tratamento. Cada mulher vai ser diferente, vai ter fatores de risco diferente e condições que são peculiares a ela. E a gente precisa avaliar, por isso que a consulta tem que ser detalhada, né? Por isso que o acompanhamento não pode ser rápido, não tem como você fazer uma avaliação rápida e conseguir resolver o problema dela, né? Os inúmeros problemas do acompanhamento de saúde. Então, precisa de um acompanhamento. O ginecologista ele tem um papel muito extenso, né? Sim, e desconfiem das promessas milagrosas e fáceis, né? Uhum. Então, sem querer entrar em polêmica, que hoje a gente tem muita promessa fácil, né, de resolver o seu problema. Não é assim. A gente tem que olhar com critério, com respeito, com ética, para nossos pacientes, para fazer o melhor, porque quando se forma, a gente promete que não fazer mal antes de qualquer outra coisa, né? Sim, sim. Então, eu quero, para terminar, pedir para a Denise deixar alguma última palavra, se você pudesse resumir tudo isso que a gente conversou, pensando na mastologia, o que quem te falou sobre menopausa, sobre terapia hormonal, o que você poderia orientar essa paciente para acalmar? Tem uma mãe que ama e ela está morrendo de sintomas de menopausa e ela precisa de uma avaliação. Chegou lá no seu consultório, como você falaria, calmaria essa paciente? Na verdade, a conduta é você avaliar todo o caso dela. Então, você pergunta todos os fatores de risco, todo o histórico dela, orienta que, em termos de saúde de mama, tenha um bom estilo de vida. Hoje é o Dia Nacional da Mamografia, sabia? Então, É mesmo? faça seus exames, hoje é dia 5 de fevereiro. Faça seus exames de rastreamento de rotina, tá? E tem um bom acompanhamento médico. Eu acho que um bom acompanhamento médico você vai se sentir mais segura, né? Você vai se sentir melhor, isso vai ajudar a sua qualidade de vida e você vai prevenir uma série de condições. Então, a dica que eu dou é eleja um médico para você e tenha um bom acompanhamento médico. Tendo um bom acompanhamento, você vai poder escolher e dividir as suas dúvidas e as suas preocupações e você vai ficar mais tranquila, né? É isso aí. E Eu acho, personalizar. eu acho que eu falaria isso também. E assim, o que eu falo é, você não precisa passar por isso sozinha. Uhum. Porque às vezes a paciente é taxada de louca, é exagerada, é depressiva, que também, né, Sim. é uma doença cerebral, porque também vai afetar memória, né, Nem todo mundo tem só fogacho, né? Às vezes a gente tem humor. outros sintomas. Então, eu acho Sim. que conheça o seu médico, eleja o seu médico, case com o seu médico, vá até o fim com o seu médico, aquele médico que você se Identificou, né? Tem que ter. obviamente, né? Que te escutou, que está querendo te ajudar de Uhum. forma legítima, né? Então, esse médico é aquele que você tem que abraçar e ir, né? Uhum. Porque, como você falou, é um acompanhamento a longo prazo e demanda muita escuta. Então, se você vai no médico Sim. com a cara, não vai adiantar muito você. Uhum. Então, eu costumo falar isso. Você não precisa passar por isso sozinha. Até nós estamos nessa faixa etária juntas e a gente sabe muito bem que é viver. Então, acho que nada melhor do que a gente passar por isso
para entender o outro, né? Ter a simpatia. Então, além de tudo que a doutora Denise falou, fazer o exame, é óbvio, é uma coisa que é fundamental, né? É olhar para a história clínica do paciente, toda a questão familiar, né? Trabalho, como essa mulher está, a autoestima dela, a composição corporal dela, às vezes ela não está se gostando, né? Mas que ela não precisa passar por isso sozinha. Então, eu acho que deixa essa mensagem de ficar esse medo do câncer de mama, estar aqui junto. Uma paciente que não perde acompanhamento, isso vai ter um câncer de mama. Se você passa um hormônio, ela volta daí 5 anos, eu não tenho como garantir. Então, sempre. Uma paciente que ela está comprometida com a saúde dela, dificilmente ela vai ter algo. E se tiver, vai ser muito diagnosticado no precoce e tratado de forma adequada. Então, deixaria como mensagem final isso. Cuide da sua saúde, treine, faça musculação, cuide da sua alimentação e deixe a terapia com a gente. Com criticação da doutora Denise também. Sim. Mas, Qualquer coisa eu tô aqui nos casos duvidosos, Van. Nos casos duvidosos, pode encaminhar para mim, que eu vejo. Denise. Muito bem. Muito gente, bom, Van. Gostei bastante. Gostaria de agradecer. A gente ficou aqui 50 minutos já falando. A gente tem muitas outras coisas para falar, porque é um assunto muito amplo. Eu queria agradecer demais a todos que ficaram até agora aqui. Espero que tenha sido algo acrescentado para vocês. Qualquer dúvida, estamos nas nossas redes sociais à disposição para esclarecer alguma dúvida, para fazer alguma avaliação. Gostaria também de deixar aqui um abraço para todos os nossos colegas médicos, principalmente os nossos mestres do servidor estadual, principalmente o doutor Odair, que é incrível, o doutor Carlos Fortunato também, que está até hoje atuando no hospital, e agradecer a todos que passaram na nossa vida como professores e colegas que sempre têm que, principalmente hoje você aqui, que se dispôs do seu tempo, você que é corrido, como mãe, como esposa e profissional muito competente para estar aqui conversando com a gente hoje. O prazer é meu, Van. Acho sempre bom. Me chame outras vezes que eu venho. Pode deixar. Muito obrigada, gente. Um beijo. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.